Conselho de Saúde de Céu Azul aprovou a abertura de uma nova UBS. Júlia não vê a hora de contar a boa notícia para seu assessor. Essa conquista deve sim ser comemorada, mas com ela surge um novo desafio. Como a nova equipe da UBS vai ser integrada aos demais serviços de saúde do município? Olá, bem-vindos. A palavra-chave da aula de hoje é integração. Afinal, nenhuma equipe de atenção básica trabalha sozinha no cuidado com a saúde dos usuários do SUS. Nós já entendemos o papel da atenção básica na coordenação do cuidado e na ordenação da rede. Então agora, o foco é a integração dela com outras áreas como vigilância em saúde, assistência farmacêutica, saúde mental, atenção especializada e educação permanente. Mas antes de começar a aula, vamos relembrar os destaques da aula passada? Na aula anterior, nós vimos na prática várias ações das equipes de unidades básicas de saúde na territorialização, na organização do atendimento, nas visitas domiciliares e na ordenação da rede de atenção à saúde. Mostramos que a rotina de trabalho de uma UBS é geralmente composta pelo atendimento de demandas espontâneas e programadas e demais ações como atividades administrativas de planejamento e avaliativas. E também entendemos que a gestão do cuidado contribui para a organização e abrangências dos serviços na atenção básica. Júlia convocou uma reunião para discutir com os trabalhadores da saúde o processo de integração de uma nova equipe à rede de atenção de Céu Azul. Vários profissionais participam desse encontro, entre eles médicos, técnicos em enfermagem, em vigilância, farmacêuticos, dentistas, agentes de saúde, psicólogos. A nova equipe vai retirar a sobrecarga que está sobre alguns serviços. Mas para que isso se traduza em maior qualidade do cuidado, as ações integradas precisam ser muito bem planejadas. A integração entre os serviços de saúde depende, antes de tudo, do compromisso da gestão em oferecer atendimento à população de forma contínua. Nós conseguimos ter dentro do município de Curitiba, todos os prefeitos que entraram mantiveram uma linha técnica. Eu estou na Secretaria há 35 anos e pude acompanhar de perto essa evolução, como isso teve uma continuidade em termos de projeto técnico, independente do projeto político. E isso nos permitiu, então, tomar medidas como investir no prontuário, porque agora, recentemente, que o Ministério faz financiamento na informatização do sistema, mas nós bancamos isso lá atrás. Isso foi uma decisão do município, claro, com recursos do município. E isso também nos permitiu fazer uma boa integração, não só da rede pública, das nossas 108 unidades, 9 UPAs, 13 CAPs, enfim, os nossos 2 hospitais municipais, mas com a rede privada, porque nós dependemos, nós temos contrato com mais de 15 hospitais filantrópicos, privados, que nós necessitamos numa capital com 2 milhões, conurbada e referência. 40% das internações de Curitiba, realizadas em Curitiba, nos hospitais do SUS, vem de fora de Curitiba, que é um papel de uma grande capital. A gente entende esse papel também e está pactuado na nossa bipartite no estado do Paraná. Mas nos permitiu também integrar com essa rede privada. Então, o cidadão que sai de uma unidade básica e vai ser atendido no Hospital Evangélico de Curitiba por um cardiologista, ele também
permite o retorno desse cidadão com as informações para aquele profissional que encaminhou, saber o que foi feito, o exame que foi feito, porque o cidadão não sabe contar. Às vezes ele diz, passei numa máquina lá, mas ele não sabe se é uma ressonância, se é uma tomografia, se é um raio-x. Então, pelo sistema também, essa integração permite lá, na atenção primária, o médico ver, olha, ele fez tal exame, tem tal resultado aqui no sistema. Enfim, essas coisas que permitem a integração não só dentro da nossa secretaria, na nossa rede, mas com a rede por onde o paciente transita. Quando o SAMU entrega um paciente no pronto-socorro, ele consegue ver o histórico desse paciente lá na UPA, o que aconteceu com ele. A ideia mais importante aqui é a de continuidade da atenção. Esse é um dos principais objetivos da integração de serviços. Mas esse processo tem alguns desafios. Um deles é integrar atividades sem que aconteça duplicidade de ações. É muito importante que o nosso trabalho, junto com a atenção básica e a vigilância, o gestor dê muita atenção nesse processo de integração, de tal maneira que a gente evite duplicidade de trabalhos. Se o trabalho é feito conjunto e, ao mesmo tempo, planejado conjuntamente, olhando os mesmos casos, olhando a mesma situação no mesmo tempo, a gente vai encontrar saídas e vai planejar ações naquele território e evitar que se instale ali um período epidêmico. Se demorarmos para poder fazer essa integração, vamos construir um processo de fragmentação das nossas ações e aí, com certeza, quando o trabalho do controle de vetores e da vigilância se preocupar com a atividade em campo, já tem algum tempo de disseminação desse vírus e a gente não vai conseguir trabalhar adequadamente e fica muito mais difícil a gente conter o processo de evolução epidêmica. Então, o gestor tem que estar atento a esse processo de integração. Isto não significa minimizar a importância da vigilância ou da atenção básica ou do controle de vetores em cada uma das suas responsabilidades, mas da construção de uma ação sinérgica, de tal maneira que a gente consiga efetivamente enfrentar qualquer ação no território. Então, seja dengue, seja malária, seja Covid, se cada um desses setores fizer um processo de trabalho fragmentadamente, eu posso ter uma repetição por parte da área de vigilância em saúde para poder buscar questões clínicas, pacientes com novos casos. Da mesma maneira, se eu, por exemplo, tenho uma atenção básica, um aspecto da equipe de saúde da família que não observa esses casos e não compartilha esses casos com a vigilância, nós podemos ter um atraso das ações de vigilância e uma duplicação das ações da atenção básica. A própria lei orgânica, nos princípios do Sistema Único de Saúde, explicita isso. Vamos não duplicar os nossos serviços, vamos garantir um processo de integração, vamos valorizar o trabalho integrado. Esse enfrentamento só é vitorioso se nós conseguirmos fazer com que a integração ocorra. E isso é papel do gestor. Um sistema integrado dentro de uma rede de atenção à saúde é composto por 3 elementos básicos: a população, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde. Quando pensamos numa atenção à saúde qualificada, é muito importante que o gestor compreenda que ele tem que articular 3 questões absolutamente necessárias. A primeira é a população em seu território, vivendo num determinado lugar, com suas interações, com as suas condições, com seus determinantes de saúde, com as suas necessidades de saúde. Esta população é extremamente importante que o gestor a compreenda muito bem. O segundo elemento muito importante desse processo é como estão organizados estruturalmente os nossos serviços. Eles dão conta de uma atenção adequada, eles são capazes de adequar no seu processo de trabalho tudo aquilo que o profissional precisa fazer para responder às necessidades da população? Bem, a terceira questão talvez seja um pouco mais complicada para o gestor, que tem a ver com a questão de que forma que nós devemos trabalhar, como é que nós temos que trabalhar essas necessidades de saúde da população. Nós chamamos isso de modelo de atenção, não é? Bem, o modelo de atenção é a forma como nós pensamos, como vamos organizar o nosso trabalho perante essas necessidades da população dentro dos nossos serviços. Aí, nesse sentido, a atenção básica é um elemento estruturante do Sistema Único de Saúde. É através da nossa Política Nacional de Atenção Básica que pensamos como devemos organizar o nosso Sistema Único de Saúde. É através desse modelo de atenção pensado em unidades que
se aproximam, que estão dentro da população, dentro do território onde vive essa população, onde os trabalhadores se interagem com essa população, é que a gente deve pensar em organizar uma forma de trabalhar. Nesse sentido, o trabalho do nosso profissional tem que ser sempre um processo de trabalho que dê conta de uma situação coletiva. Tanto a equipe no seu processo coletivo de produção, olhando com um trabalho de interdisciplinaridade, com multiprofissionalidade, como, na verdade, integrando também todos os recursos que podemos disponibilizar naquele momento para trabalhar e atender a população daquele território com aquelas necessidades específicas. O modelo de atenção brasileiro preconizado pelo Sistema Único de Saúde é um modelo que está relacionado à saúde da família. Existem vários modelos de atenção na história de organização da saúde no país, mas nesse momento o mais importante para o Sistema Único de Saúde é fazer valer que o nosso trabalho deve ser em equipe, que tem que trabalhar diretamente nesses determinantes do território, além das nossas necessidades clínicas, e trabalhar com qualificação das estruturas e serviços. Nós temos muito trabalho pela frente, o SUS tem 30 anos, talvez seja um dos sistemas mais novos no planeta a trabalhar em essa questão da universalidade. E o nosso modelo de atenção é nesse sentido, no sentido de organizar a atenção para que a gente possa verificar o que precisa de serviços para poder complementar a necessidade de saúde daquele indivíduo, daquela família, daquele território. E todos os profissionais da atenção básica têm um papel a desempenhar nesse sistema, sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos ou agentes de saúde. Na aula de hoje, estamos no estado de São Paulo e vamos começar pela cidade de Campinas. Eu percebi que eu sozinha não conseguia retirar as coisas de dentro da minha casa, por mais que eu queria. Eu não conseguia desapegar, aí eu peguei e pedi ajuda para o pessoal do centro de saúde. Trabalhar o ser humano na sua integralidade. E trabalhar o ser humano nessa integralidade faz com que nós tenhamos a necessidade de estabelecer parcerias. Campinas tem uma tradição de muita integração entre a vigilância e a atenção básica, principalmente no que tange todas as doenças transmissíveis e toda a informação e análise de situação de saúde. E aí nós temos um papel fundamental, que é de fazer a condensação desses dados, gerar informação e devolver para as unidades de saúde, para que eles possam planejar as suas ações de acordo com esses dados. Então, é necessário esse cuidado em rede, né? E esse cuidado em rede ele só é possível no coletivo. E a gente, através desse contato de rede, né, tem a questão da intersetorialidade. Então, são várias pessoas envolvidas, né? Tudo com o mesmo objetivo. A gente fez uma visita com assistência social, né, junto com a unidade, ao local, para fazer uma avaliação prévia, conhecer a munícipe e fazer uma avaliação prévia do local. Desafio: articular as equipes, promover espaços de discussão em que eles tenham tempo, que tenham possibilidades para fazer o planejamento das ações. A gente trabalha com um projeto que a gente chama de projeto terapêutico singular para aquela pessoa. Então, envolvendo o médico da saúde da família referência e envolvendo as equipes de vigilância. Muitas demandas de vigilância, como por exemplo, que tem muito a ver com o nosso trabalho em parceria também, por exemplo, casos de febre maculosa, de leptospirose. E a vigilância, ela acontece dentro das unidades, né? Tudo é feito a partir de discussões nas reuniões de equipe, onde vão ser traçados os caminhos a serem seguidos e definidos. Cada um trouxe aquilo que tinha de ferramenta para esse trabalho. Então a vigilância, que ela tem de ferramenta? Tinha toda essa parte de articulação, a gente conhece os órgãos, os departamentos que podem colaborar com a gente. O centro de saúde sozinho não consegue cumprir todo o papel e nem a vigilância consegue. Você precisa da saúde e da vigilância para que seja feito esse trabalho, que é um trabalho minucioso, um trabalho que às vezes leva tempo. Porque a gente tem que fazer uma construção, no caso de acumuladores, em que a gente vai remover muitas vezes parte da história deles, e não é só remover, né? Como é que nós vamos dar continuidade ao cuidado deles?
essa parte da retirada das coisas é o início do meu tratamento. Então agora eu continuo com o tratamento. E com a psicóloga, com a terapeuta, com o médico, com a assistente social dando apoio. A gente vem colhendo os frutos do que foi plantado lá atrás. Quando a atenção básica e a vigilância trabalham juntos, a gente consegue um êxito maior, que transcende aquele paciente, o foco daquele paciente, para um olhar, para um benefício para a população daquela região, daquele entorno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2019, o Brasil já era o país com o maior número de pessoas sofrendo com distúrbios de ansiedade no mundo. Também em 2019, a OMS identificou que 5,8% dos brasileiros sofriam de depressão. Essa é a segunda maior taxa das Américas, atrás somente dos Estados Unidos. Isso quer dizer que os transtornos mentais fazem parte da vida da população e da rotina de atendimento da atenção básica. E para lidar com saúde mental na porta de entrada do SUS, é preciso enxergar o usuário em suas várias dimensões, com seus desejos, anseios, valores e escolhas. A criação de ferramentas e estratégias para cuidar da saúde mental dos usuários também depende da integração entre os profissionais do SUS. A gente sai da nossa realidade e coisas criativas, produtivas, amor, realidade, progresso, futuro, projeto, isso tudo a gente passa por cima. Para mim representa uma reconstrução de desejos e de retorno pela realidade. O trabalho em saúde mental, de forma específica com pessoas com sofrimento mental e transtorno de álcool e outras drogas, requer uma rede de sustentação, né? E aí a atenção básica é essencial para esse trabalho. Essa atenção integral dentro aqui da atenção primária faz toda a diferença na construção desse nosso cuidado. Quando ele chega aqui na unidade básica de saúde, a gente não está observando apenas o agravo de saúde mental, a gente está observando esse cidadão como um todo. Tem que olhar aquele olhar tranquilo, aquele olhar sem julgamentos. Na verdade, quando ele vem buscar um acolhimento, ele não quer ser julgado por ter usado drogas, por estar alcoolizado. Você não tem que julgar, você tem que ser o ouvido. E às vezes ser ouvido é a melhor terapia que existe para solucionar problemas. Aqui em Campinas, cada CAPS está em cada distrito de saúde, né? E faz referência para aqueles centros de saúde daquele distrito. Então, lá no território da atenção básica é onde fica o território do usuário, o território de moradia, né? O território onde ele acessa os cuidados básicos de saúde. Então, é ali que a gente consegue fazer os primeiros cuidados. O cidadão que tem algum agravo de saúde mental, ele pode ter diabetes, ele pode ter algum tipo de condição crônica, ele pode ter um filho que precisa de uma consulta, ele pode estar com uma vacina atrasada. Então, tudo isso faz parte do cuidado integral, tudo isso é visto dentro da unidade básica de saúde. A nossa atuação junto à atenção básica diz respeito a pensar conjuntamente com os atores sociais que estão envolvidos no caso, esse projeto terapêutico. Então, os agentes comunitários de saúde, eles conseguem identificar, às vezes, casos que não acessam os serviços, né? Que não acessam as instituições. Quando a gente pensa no projeto terapêutico singular dos usuários, a gente não pensa de maneira isolada. A gente sempre vai pensar o projeto terapêutico dele articulado com outros serviços. E aí a gente faz, então, um projeto terapêutico singular no território, né? Sem a necessidade dele vir até o CAPS, trocando saberes que são muito específicos, né? Então a gente acaba que cria essa rede de troca de saberes, que é um dos preceitos e princípios do apoio matricial. Quando os profissionais falam a mesma língua, colocam seus saberes com o intuito de desenvolver um plano estratégico para tratar esse doente,
eu junto o profissional psicólogo, o psiquiatra, o enfermeiro, o médico da família, a chance de sucesso é muito grande. Porque todo mundo, com seus saberes, desenha uma parte do projeto. Quando eu tenho um projeto terapêutico eficaz, esse paciente não vai precisar ir para o nível terciário, por exemplo. Descobri essa semana que eu sou desenhista. Eu tenho uma péssima voz para cantar, aprendi a fazer letra de música. Então, são coisas que faz a gente se orgulhar da gente mesmo. O gostoso de tudo isso é que a gente faz um projeto para cada ser individualmente. Particularmente o meu mais é emocional, né? O meu é automutilação, isso, aquilo. E os profissionais, a conversa em si. E o CAPS, ele só tem auxiliar. É um centro de apoio mesmo. E ajudou e me ajuda a me manter vivo. É isso. Tem muito paciente psiquiátrico que ele não tem autonomia, por exemplo, para tomar sua medicação diariamente. O que nós fazemos? A gente solicita que esse paciente venha todo dia, até mesmo para melhorar o vínculo com o serviço de saúde e para que a gente tenha certeza que esse tratamento vai ter a eficácia desejada. É uma sementinha que se planta e se colhe. E eu plantei essa sementinha, graças a Deus estamos colhendo. Eu acho que a gente possibilita essa ponte, né? Porque a transformação vem da própria pessoa, vem do próprio usuário, né? Mas eu acho que a gente transforma essa ponte, a gente sustenta, oferta a sustentação para que ele consiga, então, se colocar num outro lugar, né? No lugar de um indivíduo, de um sujeito, cidadão, né? Para que ele consiga transformar essa realidade de sofrimento, né? Aqui me ajuda a se equilibrar, sair do desequilíbrio. E aqui eu aprendi que eu tenho talentos que eu não sabia que eu teria, né? Vamos para um rápido intervalo e, na volta, a gente vai falar sobre a integração na assistência farmacêutica. O CONASEMS vem se transformando. Fazemos parte da história da saúde pública no Brasil e a nossa trajetória é a trajetória do SUS. Hoje, a gente vai além, mas sempre atento ao que nos torna plurais. Somos a cara de todos os cantos desse país. Nos reinventamos todos os dias e, por isso, o CONASEMS quer sempre mais. Mais SUS, mais informação e mais interatividade. Estamos cada vez mais perto dos profissionais de saúde e da gestão municipal em todas as telas, a qualquer hora. É assim que nasce o Mais CONASEMS, um projeto multiplataforma que, mesmo à distância, nos conecta. Saiba mais em www.conasems.org.br. Já estamos de volta. E quando o assunto é medicamento, como o trabalho da equipe da atenção básica pode contribuir para a qualidade da assistência farmacêutica? A integração entre a assistência farmacêutica e outros serviços da atenção básica é importante para o planejamento, a logística e para a garantia do acesso da população a medicamentos. A integração na assistência farmacêutica é capaz de diminuir o número de hospitalizações por uso indevido de medicamentos, de garantir a disponibilidade de remédios essenciais e também de promover o uso racional desses insumos. Em resumo, a integração na assistência farmacêutica ajuda a oferecer o medicamento certo para o usuário certo no momento em que ele precisa com suficiência, regularidade e qualidade. E agora vamos para a capital, São Paulo. Essa nova geração que se formou, ela já tem esse olhar mais para atenção básica, né? E esse olhar um farmacêutico como um profissional que orienta, não só um profissional que vai lá e dispensa, que toma conta do medicação que fica na farmácia, não, ele tem esse olhar para o usuário, né? Para a casa do usuário.
farmacêutico passou a fazer parte das reuniões das equipes, né? A gente tem um papel de passar as informações que são pertinentes da farmácia. Então, todas as legislações, todas as normas, todas as portarias que vão mudando, que vão influenciar nas prescrições, nas condutas médicas, a gente precisa estar lá para orientar. O processo de farmácia é uma coisa muito dinâmica, então sempre a gente tem alguma novidade, alguma alteração de um protocolo, né, ou de algum medicamento novo. A gente esclarece dúvidas com relação a como que faz para conseguir um medicamento no alto custo, como que faz para eu colocar esse medicamento, qual que é a dosagem correta desse medicamento. Então a gente precisa ter esse vínculo com a equipe. Então, através das reuniões de equipe, reuniões técnicas, essa equipe se aproxima cada vez mais nas discussões dos pacientes, dos casos mais complexos. São nessas reuniões, justamente, que chegam as demandas de visitas domiciliares. O ACS é um intermediário, é o que faz a ponte entre nós e o paciente, pelo vínculo, morar no território. As visitas domiciliares foi porta de entrada para a gente, para nós farmacêuticos irmos para a comunidade. São esses pacientes mesmo polifarmácia, pacientes de difícil adesão, pacientes que têm dificuldade no uso de insulina. Não existe uma receita de bolo, né? Um paciente a gente coloca uma caixinha organizadora com bolinhas coloridas pela dificuldade de leitura, outros pacientes não necessitam dessas identificações, apenas uma orientação, uma organização. A gente coloca uns pictogramas, né, que é aqueles desenhinhos referenciando se é de manhã, tarde ou noite que ele vai tomar e que auxilia principalmente para aqueles pacientes que tomam muitos medicamentos, né? Alguns pacientes têm muita dificuldade de cognição também e daí com relação a esses pacientes também auxilia a caixinha. Então, uma série de problemas de saúde que muitas vezes não se resolviam porque, na verdade, o médico passava, receitava o medicamento e ela não tomava corretamente os medicamentos. Com calma, aos pouquinhos ela foi entendendo aquilo e foi determinante mesmo para o sucesso do tratamento dela. Hoje ela está bem mais estável devido a esse trabalho que a gente faz. Com esse acompanhamento mais de perto, né, e integral, né, você vê desde a parte da onde o indivíduo mora, quais são as condições de saúde ali ou socioambientais que ele vive. Esse vínculo com o profissional de saúde, ele sendo cada vez mais estreitado, ele vai trazer muitos benefícios à saúde da população. A gente sempre orienta, né, tanto os ACS quanto os pacientes também, né? E através deles orienta a população que tiver algum medicamento vencido ou que não está fazendo uso por algum motivo, né, que traga na unidade, né, para que seja descartado da forma correta. O que a gente faz de uso racional é o fracionamento dos medicamentos, que é uma das coisas principais, extremamente importante para a unidade. Evita de mandar a quantidade a mais, né? Dá para fazer uma gestão melhor de estoque utilizando o fracionamento. Facilita a vida do paciente e também facilita para não ter desperdício de dinheiro público. Esse é um trabalho, né, que vem sendo organizado ao longo do tempo, não é nada que é construído de forma muito rápida, né? Então a gente procura de sementinha em sementinha aí, ir plantando a importância da assistência farmacêutica, do farmacêutico como serviço de saúde, mostrando para a equipe o quanto é valioso, né, ter esse profissional disponível não só para os pacientes, para a equipe, em esclarecimento de dúvida. A farmácia passou a ser uma equipe onde ela precisa ter a voz para ir atrás dos profissionais, para poder ter esse vínculo em prol do paciente. Na aula 14, nós vimos que as equipes de saúde bucal podem fazer parte da estratégia de saúde da família. As equipes de saúde bucal, quando estão inseridas na atenção básica, também devem integrar o trabalho da equipe multiprofissional. A equipe de saúde bucal pode ajudar na hora de definir prioridades, tomar decisões e planejar e implantar estratégias para cuidar da população. O processo de planejar o município, planejar uma equipe, é o papel coletivo, é o papel de todos os membros da equipe. Por exemplo,
Você acha que a saúde bucal não deve participar do processo de pensar as ações de uma equipe de atenção básica num determinado território? Imagina você que, só para ter uma noção, quantas gestantes têm aborto ou temos crianças que nascem em má situação por conta de infecções bucais? Quantas pessoas em suas doenças crônicas apresentam problemas cardíacos por conta de infecções bucais? Quantos problemas de metabolismo, de digestão nós encontramos porque a saúde bucal é precária? Na verdade, o membro da equipe de saúde bucal, o dentista e o seu auxiliar, precisa participar do processo de pensar o território, né? A boca precisa estar inserida no corpo, na visão do município, na visão da equipe. Não existe uma separação do corpo em pedaços, em especialidades. Existe uma integralidade da pessoa e o seu direito à saúde. E, portanto, quando pensamos uma ação no território, em cima destas pessoas, em cima da família, nós temos que pensar coletivamente. Cada um de nós vai ter um palpite a dar, uma contribuição a dar nesse processo de planejar as ações da equipe. E esse pensar precisa ser interdisciplinar. É preciso respeitar as disciplinas que compõem cada um dos nossos especialistas, mas é preciso entender que as pessoas não são fragmentadas, que as comunidades não estão fragmentadas, que nossas ações precisam ser integradas e trabalhar isso conjuntamente. O nosso processo de trabalho não é muito tranquilo. Esse processo vai apontar as reais necessidades para complementar o trabalho de uma equipe de atenção básica de saúde. E isto se completa nos outros serviços que compõem a rede de atenção à saúde. O acesso à atenção especializada ainda é um dos maiores desafios do SUS e a integração, mais uma vez, é o principal caminho para superar essa dificuldade. A atenção especializada é composta por processos de trabalho que têm maior densidade tecnológica e alto custo. São as chamadas tecnologias especializadas. A atenção especializada é dividida em secundária e terciária. A atenção secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar. Ela compreende serviços médicos especializados de apoio diagnóstico e terapêutico e atendimento de urgência e emergência. A atenção terciária engloba terapias e procedimentos que envolvem alta tecnologia e custo, como oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, neurocirurgia e diálise. E cabe à atenção básica organizar os papéis da atenção secundária e terciária. Curitiba, a gente diz, tem uma porta de entrada quase única, que é ou a unidade básica ou a UPA. O paciente não vai direto para a atenção terciária. O que a gente faz é também equilibrar as ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação e atenção primária, secundária e terciária, né? Pegar, por exemplo, uma gestante que vem para um pré-natal e você já identifica risco, né? Ela tem uma hipertensão, ela tem uma doença mental, ela às vezes é usuária de droga, a gente tem estratificação de risco, eu já sei que aquela gestante, pela complexidade dela, eu vou precisar da atenção secundária e terciária. Já quando ela começa o pré-natal. Porque a gente vai precisar do CAPS para apoiar ela, se ela é usuária de droga, nós vamos precisar, se ela é hipertenso diabética, encaminhar para um especialista em gestação de alto risco, talvez um endócrino, até um cardiologista. Então, eu já sei quando eu começo ali quais são os recursos assistenciais que eu vou precisar apoiar a atenção primária. Ela nunca sai da atenção primária, porque ela pode ir lá no hospital terciário tratar, por exemplo, uma diabetes de alto risco, mas ela sempre, aquela equipe vai estar acompanhando, até para saber se ela está indo no alto risco, né? Então, a gente fala muito de vínculo também, né? O usuário precisa ter vínculo. A gente precisa ter o que a gente chama a gestão desse cuidado, senão a gente perde o usuário na rede. Você manda o hipertenso de alto risco para o cardiologista e não sabe depois se ele está tomando meio remédio, se ele está cuidando da dieta, se ele está fazendo uma atividade física, se ele está com nível de estresse, a gente está fazendo alguma coisa. Então, a nossa equipe trabalha muito a ferramenta da estratificação de risco, que nos permite planejar os demais níveis de atenção. Essa organização do acesso e do fluxo de pacientes é a essência de um sistema de saúde bem organizado. Na gestão do Sistema Municipal de Saúde, quem não prioriza a atenção primária vai gastar muito e vai ter resultados talvez não tão
impactantes na população. Porque aquilo que eu digo, você precisa conhecer a tua realidade, a tua situação de saúde, os teus fatores sociais, os teus determinantes sociais da saúde que interferem nos indicadores. Hoje, a carga de doença, por exemplo, no município de Curitiba, 80% são condições crônicas. E eu preciso manejar bem, porque aquele hipertenso que não segue uma dieta, que eu não consigo fazer adesão ao tratamento e um acompanhamento adequado para ele manter os níveis pressóricos ou diabético, manter a glicemia dele em níveis aceitáveis, ele vai cair na minha UPA fazendo um AVC, um infarto, vai fazer insuficiência renal, retinopatia diabética. Eu vou gastar muito no sistema terciário, secundário e terciário e o resultado é pífio. A gente quer manter a população o mais saudável possível. Então, hoje a nossa regulação, quando seja na emergência, num paciente do SAMU que precisa agora estar infartando, ela tem que buscar o recurso rapidamente para a gente preservar o músculo cardíaco. Do mesmo jeito, essa regulação faz, por exemplo, a triagem desse paciente para encaminhar para o especialista. Quem deve ir antes, a nossa fila, eu digo, não deve ser fila indiana, quem chega primeiro leva. Porque às vezes o paciente que está aqui na vez, ele pode esperar um pouquinho mais e não vai prejudicar ele. Ele está indo para uma avaliação de um cardiologista para ver se está tudo bem, mas ele não tem nada grave. Diferente de um paciente que já está agravado e que ele precisa ir antes. Então, a regulação é a engrenagem, que une todos esses pontos da atenção primária, secundária e terciária, em benefício. E o controle e avaliação aqui está olhando para a gente dizendo, aqui vocês têm que investir mais, aqui tem fila, aqui não está fluindo bem, aqui o prestador, nossa rede é muito fortemente contratada, filantrópica privada, aqui o prestador está escolhendo determinado procedimento, não está recebendo para melhorar o nosso contrato, enfim. Então, eles são engrenagens aí nesse processo que nos ajudam também a melhorar o sistema e tomar melhores decisões em benefício da população. Mas nenhuma estratégia ou política de saúde vira realidade se ela, primeiro, não se tornar conhecimento na vida dos profissionais da área. O conhecimento leva à adoção de novas e melhores práticas. É por isso que a educação permanente é tão importante para a atenção básica e para o SUS como um todo. É importante que a gente tenha em mente, que a educação permanente, ela não é mais um tema, no meu ponto de vista, a educação permanente, ela é o cimento, ela é a cola, ela é aquilo que ajuda, de fato, fazer a integração. A educação é a constituição, é o aprendizado coletivo, o aprendizado social. O permanente, por quê? Porque nós estamos falando de um aprendizado no local de trabalho, esse espaço de trabalho, como um local de aprendizado, de formação. O que é a educação permanente em saúde e como que ela nos ajuda no dia a dia do serviço, que é o coletivo em busca das respostas para aquele serviço, aquele território específico, Então, quando a gente fala de olhar novos conhecimentos ou estratégias a partir do que a gente já tem, nós estamos falando de educação permanente em saúde, e eu acho que é muito importante. Todas essas coisas, essas indagações, essas reflexões, esse comentário que acontece durante o café, numa reunião informal ou num bate-papo, isso tudo são provocações que acontecem no dia a dia do serviço. E a partir dessas provocações, quando a gente parar para pensar naquele problema, junto com a equipe, e refletirmos para encontrarmos respostas ou construirmos respostas, aí sim nós vamos então ter uma ação de educação permanente, que é a partir da reflexão do nosso processo de trabalho. Então, assim, eu acho que fica bacana, assim, no fechamento dessa aula, onde a gente fala de integração, a gente enxergar esses momentos de compartilhamento da equipe
como momentos de reflexão do nosso processo de trabalho, para nós construirmos respostas novas e necessárias a partir de novos contextos, né? O que não foi a pandemia, senão a apresentação de contextos completamente novos e diferentes que nós tivemos que enfrentar. A nossa aula está caminhando para o fim, então vamos ver os destaques do conteúdo? Na aula de hoje, nós vimos como a integração da atenção básica com outros serviços é importante para a integralidade do cuidado no SUS. Nós acompanhamos o trabalho conjunto de uma equipe de UBS com a equipe de Vigilância em Saúde. Entendemos que os trabalhadores da atenção básica têm muito a contribuir com a assistência farmacêutica do município. Reforçamos que o cuidado com a saúde mental dos usuários depende de uma postura voltada para a empatia e para a escuta. E ainda mostramos como a educação permanente promove a avaliação e a reformulação de práticas e estratégias no SUS. A partir de agora, seus estudos continuam no AVA e fique de olho no conteúdo compartilhado pelo CONASEMS nas redes sociais. O tema da próxima aula é o Previne Brasil e o financiamento da atenção básica. Obrigada pela companhia e até lá!